Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material assim bem diferente. É uma fonte em áudio que ensina um método para o que ela chama de eliminação de defeitos psicológicos. E não é um papo de autoajuda comum, né? Não, longe disso. A fonte descreve um caminho espiritual muito específico, sabe? Com uma lógica toda própria. E a nossa missão aqui hoje é mergulhar nisso, tentar entender o que são esses defeitos, afinal, por que, segundo eles, é tão vital se livrar disso e, claro, qual é a técnica que eles propõem para essa faxina interna. Exato. E eu acho bom a gente alinhar as expectativas desde o começo, porque a abordagem aqui é realmente única. Sim. Não estamos falando de maus hábitos ou, sei lá, de traços de personalidade que a gente não gosta. E o sentido que a psicologia tradicional trata. Perfeito. A fonte encara esses defeitos como verdadeiras entidades psicológicas. Entidades. Como se fossem seres com vontade própria morando dentro da nossa mente. Ok, vamos começar a desempacotar isso então. A fonte chama o conjunto desses defeitos de ego-personalidade. Isso. E a primeira imagem que ela pinta é a de uma briga constante pelo controle da nossa máquina humana. Da nossa mente, emoções, atos. Exato, tudo. Parece uma espécie de guerra civil interna, assim, sem trégua. Mas eu diria que é mais do que isso. Segundo a fonte, essa é uma guerra civil que a nossa consciência já perdeu. Já perdeu? Já. Esses defeitos não só querem o controle, eles já monopolizaram tudo. A nossa consciência, que deveria ser a motorista do carro, virou uma passageira. Uma passageira no banco de trás. Exatamente. Totalmente dominada e escravizada por eles. E para deixar isso bem claro, a fonte usa uns termos assim bem pesados. Tipo, Eus diabos ou simplesmente egos. uau, os diabos, isso? Isso eleva a coisa de ter um dia ruim para um nível completamente diferente. Totalmente. É uma imagem muito poderosa, não é só um defeito, é quase uma personificação do mal dentro de você. Exatamente. E a fonte tenta buscar uma raiz histórica para essa ideia, sabe? Para mostrar que não é algo novo. Ah, interessante. Ela menciona que no Antigo Egito, essas entidades internas eram chamadas de diabos vermelhos de Sete. Nossa. Isso dá uma identidade quase mitológica para eles, entende? Tira do campo da psicologia moderna e joga numa tradição esotérica muito mais antiga. Faz sentido. O ponto central é que cada ego, seja o da raiva, da inveja, da preguiça, ele é descrito como uma criatura autônoma, Com vida própria. com existência real no nosso mundo mental. A fonte diz que eles têm uma forma própria, sempre diabólica, animalesca, bestial. Que pesado. E o mais chocante é que, segundo eles, fomos nós mesmos que os criamos e alimentamos, vida após vida. Quer dizer que a gente não só tem problemas, a gente cria e alimenta nossos próprios demônios internos. Literalmente. Essa é a ideia. E embora a linguagem seja bem mística, a gente pode até fazer um paralelo para tentar entender melhor. Como? Pensa na psicologia de Jung, no conceito de complexos. Certo, aqueles núcleos emocionais autônomos. Isso, que influenciam o nosso comportamento sem que a gente perceba. A fonte aqui pega essa ideia e a leva a um extremo espiritual, dando a esses complexos uma cara, um nome e uma intenção maligna. Ok, o cenário é bem sombrio. Se esses eus diabos são tão poderosos, tão antigos e têm vida própria... Como se livrar deles, né? Exato! E o mais curioso é que depois de pintar esse quadro aterrorizante, o áudio diz que a técnica para eliminá-los é muito simples. Parece uma contradição? Parece, né? Mas a simplicidade está na didática do método. Não quer dizer que a execução seja fácil, claro. Entendi. A fonte apresenta um processo de 3 passos e usa uma analogia central que ajuda muito a entender a lógica. O primeiro passo é a observação. Observação. E como isso funciona na prática? Não é só, ficar pensando nos próprios problemas. Não, é bem mais específico. E aqui entra a tal analogia. A fonte pede para você se imaginar como um cientista. Um cientista. Isso. Um cientista que decide estudar o comportamento de gorilas. O que ele faz? Bom, ele vai para a selva, né? O objetivo no início é só esse: observar, sem julgar,
como esses diferentes egos se comportam, como eles brigam entre si, como tomam controle. É um trabalho de campo dentro de si mesmo. Perfeito. Essa imagem de ser um cientista na própria mente é fascinante. Você vira um observador passivo do seu zoológico interior. Exato. Mas só observar o caos não arruma a bagunça, certo? Imagino que o passo seguinte seja começar a entender o que se está vendo. Exatamente. A observação, por si só, não transforma. E aí vem o segundo passo, a compreensão. Certo. E aqui, a abordagem científica fica ainda mais séria. A fonte insiste que o trabalho precisa ser organizado, metódico. Não é uma reflexão vaga. De jeito nenhum. É preciso registrar, anotar, criar fichas para cada defeito, quase como um detetive montando um dossiê sobre cada criminoso que atua dentro dele. Um dossiê? Gostei disso. A fonte chama isso de desenvolver a memória-trabalho. Então você anota, tipo, hoje o ego da impaciência apareceu às 9 da manhã no trânsito, se manifestou com um xingamento e causou uma dor de estômago. É nesse nível de detalhe. Exatamente nesse nível. O objetivo é mapear o modus operandi de cada um. Entendi. E o ponto crucial dessa fase é que não se deve nem condenar o defeito, nem justificá-lo. Ah, isso é importante. Muito. Se você condena, você não compreende. Se você justifica dizendo, eu tive raiva, mas foi por um bom motivo, você também não compreende. A meta é ser puramente analítico. Exato. Como o cientista que não julga o gorila, apenas estuda seu comportamento até entender profundamente por que ele age daquela forma. Observar, analisar, compreender. Até aqui parece um processo de autoanálise bem rigoroso, quase terapêutico. Verdade. Mas ainda falta a parte da eliminação. Como se vai da compreensão à destruição de algo que foi descrito como uma entidade viva? E é aqui que o método dá um salto. Do psicológico para o místico. É o terceiro passo. A eliminação. Ok. A fonte explica que o ato de compreender profundamente um defeito já tem uma consequência importante. Ele libera um átomo de consciência que estava preso ali. Ah, então já acontece algo. Sim, mas não é o fim. O que sobra é o que a fonte chama de cadáver do defeito. A estrutura vazia dele que ainda ocupa espaço. E para tirar esse cadáver? Para a eliminação final, a mente, que fez todo o trabalho de observação e compreensão, se declara incompetente. Incompetente? Como assim? Depois de todo esse trabalho, a mente não consegue finalizar. Exato. É como tentar consertar um motor usando apenas as ferramentas que o próprio motor defeituoso produz. Não funciona. Não funciona. A fonte argumenta que você precisa de uma força externa, de fora do sistema, para realmente resolver o problema. Por isso é preciso apelar a um poder superior à mente. O defeito já compreendido deve ser levado em meditação ou oração a uma força que a fonte identifica como nossa Mãe Divina ou Devi Kundalini Shakti. Certo. É essa força transcendental que tem o poder de pulverizar o defeito, de reduzir-o à poeira cósmica. Então o processo é uma parceria. Uma parceria. A mente faz o trabalho de detetive, identifica e entende o criminoso. Isso. E depois entrega o caso para uma instância superior fazer o julgamento e executar a sentença. É isso. Perfeita analogia. A mente faz a investigação e a instrução do processo. A eliminação é um ato de natureza espiritual, que depende dessa intervenção divina. Entendi. O processo é claro. Observação científica, compreensão profunda e um apelo a uma força divina para a eliminação. Mas vamos ser honestos. Sim. Isso soa como um trabalho de tempo integral, para o resto da vida. Exige uma dedicação, uma vigilância constante, que parecem monumentais. É um trabalho imenso, sem dúvida. Então a pergunta que não quer calar é: por quê? Qual é a urgência? Por que alguém se submeteria a um processo tão rigoroso assim? E essa é talvez a parte mais radical da doutrina. Ok. A urgência, segundo a fonte, é de natureza cosmológica. A ideia central aqui é uma rejeição completa daquela noção confortável. De que todos estamos evoluindo. Exatamente. De que estamos evoluindo espiritualmente de forma automática, que com o tempo todo mundo vai chegar lá. A fonte diz que isso é uma ilusão. Uma ilusão? Na natureza, existem tanto a evolução quanto a involução, o caminho para cima e o caminho para baixo.
E o tempo para escolher qual caminho seguir é limitado. Limitado como? Existe um prazo de validade? Basicamente, sim. A grande sacada aqui é essa ideia de um prazo de validade cósmico para a autorrealização. Nossa, A fonte introduz o conceito do ciclo de 108 existências. 108 vidas? 108 vidas. A teoria é que cada alma humana recebe um pacote de 108 vidas como corpos físicos, para fazer esse trabalho de purificação e se transformar. Certo. Deixar de ser um fantoche dos eus diabos e se tornar um ser humano verdadeiro, ou até um anjo. Peraí. Então não é só uma questão de ser uma pessoa melhor nesta vida. É uma corrida contra o relógio cósmico. Exatamente isso. E o que acontece se o alarme toca e a pessoa não fez o trabalho dentro dessas 108 vidas? Se o ciclo se fecha e o trabalho não foi feito, a consciência entra no que a fonte chama de abismo, ou crisol de dissolução. É basicamente um processo de reciclagem cósmica forçada. A própria natureza se encarrega de eliminar os defeitos de forma obrigatória, um por um. E eu imagino que não seja agradável. Segundo a fonte, é um processo infinitamente mais longo e doloroso do que o trabalho voluntário. A isso eles dão o nome de morte segunda. Morte segunda. Que expressão! Então a urgência é total. Total. A fonte está dizendo que o autoaperfeiçoamento não é um hobby. É uma missão com prazo final. A escolha entre fazer o trabalho por conta própria, com consciência aqui e agora, Ou ser forçado a passar por ele de uma forma muito mais sofrida depois. exatamente. Isso transforma a motivação. Não é sobre ter uma vida mais agradável. É sobre cumprir o propósito da própria existência dentro do tempo concedido. Certo, os riscos são altíssimos, o método é complexo. Imagino que não seja algo que se possa fazer sozinho, lendo um livro no fim de semana. De jeito nenhum. A fonte é muito clara sobre isso. O que ela diz? Ela afirma que é essencial ter uma boa escola ou um mestre qualificado. A ideia de ser um autodidata nesse caminho é vista como uma receita para o desastre. Entendi. Então, precisa de um guia. A lógica é que, sem um guia experiente, o praticante vai se perder na própria selva psicológica. Ok, uma escola, um guia. E em termos de qualidades pessoais, o que é exigido do praticante? A lista é curta, mas extremamente exigente. Imagino. O sucesso depende de dedicação, disciplina, constância e humildade. A lógica interna da doutrina é que os eus-diabos mais perigosos são justamente os do orgulho, da autossuficiência, da rebeldia intelectual. Então a obediência seria a ferramenta contra isso. Exatamente. Para a fonte, a obediência ao guia qualificado é a ferramenta para quebrar a espinha dorsal desses egos. Ela afirma sem rodeios: os indisciplinados, os rebeldes e os que se acham autossuficientes sempre fracassam nesse caminho. Entendi a lógica. Para essa doutrina, a desconfiança e o questionamento constante da instrução não são vistos como pensamento crítico, mas como manifestações do próprio ego se defendendo para não morrer. Com certeza. É uma filosofia de vida bem estruturada, hierárquica, que exige uma entrega total de confiança. E como isso se encaixa no dia a dia? A pessoa tem que se isolar do mundo? Pelo contrário, a proposta se resume numa máxima que a fonte cita: viver no mundo sem ser do mundo. Ah, claro! Não é para se retirar para o monastério. É para estar no escritório, no trânsito, na família, mas usando cada situação como um laboratório. Entendi. É realizar as tarefas diárias, mas com paciência, fé e um profundo amor por esse trabalho interior. A iniciação, nessa visão, não acontece em rituais em templos distantes. Ela é construída no dia a dia. Detalhe a detalhe. Na forma como você reage a uma fechada no trânsito ou a uma crítica do chefe. O mundo físico se torna o ginásio da alma. Então, para a gente amarrar tudo, o que temos aqui é um sistema que enxerga nossa mente como um campo de batalha. Sim, Um laboratório que precisa ser explorado com um rigor quase científico. Nossos defeitos, ou eus, diabos, são identificados e compreendidos. mas a eliminação deles depende de uma força superior. Exato. E tudo isso dentro de um caminho espiritual muito estruturado, com mestre, escola e um prazo cósmico bem apertado. A proposta, no fim das contas, é transformar a vida cotidiana, com todas as suas banalidades e desafios,
no campo de prática para uma mudança interior radical e urgente. Cada momento vira uma oportunidade. Cada momento, cada interação vira uma oportunidade de ouro para observar, compreender e pedir a eliminação de um pedaço do ego. A grande jornada espiritual, a tão falada iniciação, é construída nos pequenos detalhes do dia a dia. Para terminar, a fonte descreve esse caminho de trabalho metódico e disciplinado e o contrasta com o que ela chama, de forma bem direta, de jardins de infância esotéricos. É uma expressão forte, né? Muito. E isso deixa a gente com uma reflexão final bem interessante. Com certeza. E a provocação que fica para quem nos ouve é a seguinte: se a gente encarasse a nossa transformação interior como um projeto de vida, que tipo de abordagem faria mais sentido? A da espera passiva, A da espera passiva, de uma evolução natural, confiando que o tempo e a vida vão resolver tudo sozinhos. ou a outra opção. Ou a de um observador ativo, que registra, analisa e age deliberadamente todos os dias para construir essa mudança. Claramente, não tem nenhuma dúvida de que a única aposta válida é a segunda opção.